O J10 traz agora como esses debates em Nova York, a expectativa em torno deles também amanhã, repercutem lá na ponta, entre as equipes médicas que socorrem as vítimas em Gaza. Mais cedo, eu conversei com o coordenador de Médicos Sem Fronteiras na região, direto de Jerusalém. Queria começar perguntando sobre a situação na Palestina hoje, em especial em Gaza, num dia em que tem início a Assembleia Geral da ONU, em que a situação nessa região do mundo é o pano de fundo principal. O que está acontecendo aí agora e como é que vocês daí enxergam o início desse encontro em Nova York? Bom, a situação hoje na franja de Gaza e na cidade de Gaza é uma situação de constante pressão do exército israelense, de bombardeios constantes, de absência de serviços básicos, não tem água, a internet é cortada, a energia é cortada, os hospitais vão ficando sem insumos, sem remédio. E as pessoas vivem nesse medo constante, o medo que eles têm vivido nos últimos 2 anos. Não tem suficiente comida, não tem suficiente água e não tem espaço. As pessoas já fugiram de tudo quanto é lado na franja. Hoje, o que o governo, o Estado israelense chama de área humanitária, é 12% da franja. A franja já era um dos lugares mais superlotados do mundo, né? E agora ficou tudo num pedacinho, 12%. E é lá que eles querem que todo mundo vai, né? E lá que eles dizem que vai fornecer serviços básicos, hospitais, comida. Então, o que a gente noticia nesse momento é essa fuga forçada, essa saída forçada de centenas de milhares de pessoas. Como é que você pode desenhar o retrato desse momento para a gente, você que está aí? Em que condição isso está acontecendo? De que forma? Não, essa saída, né? Como eu disse, tem pessoas que não querem sair, não querem ou não tem condições. Para sair, você precisa de um transporte. Tem pessoas que estão saindo a pé. A franja não é uma grande distância, mas são pessoas que há 2 anos moram assim numa situação precária absoluta, sem suficiente alimentação, com medo, doenças, sem serviços básicos. Essas pessoas já não têm energia para fugir mais uma vez. Eles carregam crianças, carregam pessoas idosas, carregam doentes. Então, muitos deles não têm condição. Para você arrumar um transporte para fazer esse percurso de 20 quilômetros, são $2.000, né? E para você, quando chegar nessa zona humanitária, arrumar um cantinho um quadradinho aí para colocar sua barraquinha, são $2.000. Não, essa é a realidade. Então, mas mesmo o percurso é um percurso como você falou, centenas de milhares de pessoas numa estrada estreita, é uma estrada de 15 quilômetros, que às vezes dá 20 horas para simplesmente descer, as pessoas que descem de carro. Então, a situação é de uma desesperação total, né? Uma falta de esperança em nada. Vamos chegar nessa área humanitária, não vai ter espaço para ninguém. Vai chegar o inverno, uma questão importante. Estamos em finalzinho de setembro, daqui a um mês vai fazer frio, estamos perto do mar, umidade, vão aparecer mais doenças pulmonares, respiratórias, e essa é a realidade e essa é a vida que esse povo tem pela frente, infelizmente. Como é que as organizações que há tanto tempo atuam em Gaza estão trabalhando, estão conseguindo trabalhar agora? A gente está trabalhando com enormes dificuldades, temos dificuldades de tudo quanto é jeito, temos muitas dificuldades para abastecer os nossos hospitais, as nossas equipes, temos muitas dificuldades para fazer um abastecimento de água para as pessoas que ainda estão na cidade de Gaza. Nossas equipes hoje moram dentro dos hospitais, a gente tem essa fé de que os hospitais vão continuar sendo áreas seguras, porque os bombardeios na cidade de Gaza são constantes, mesmo nas casas onde moram os nossos funcionários, as nossas equipes, os bombardeios são constantes, muito perto, cada vez mais perto. Então, a gente resolveu deslocar as equipes dentro dos hospitais. Então, os hospitais estão abertos 24 horas por dia e as equipes trabalham e moram dentro. Claro que a gente recebe com esperança essa voz clara e alta da comunidade internacional, mas é óbvio que onde tem que mudar as coisas, basicamente, é no governo israelense e no governo dos Estados Unidos. Não é um grande segredo.
se você tivesse a chance de pegar o microfone hoje na Assembleia Geral da ONU para contar para o mundo o que está acontecendo aí, fazer um alerta, o que você diria? Eu diria que já morreram provavelmente muito mais dessas 65 mil pessoas de forma oficial. O sofrimento é indescritível. Esse sofrimento é um sofrimento que atinge as crianças, que atinge as pessoas idosas, que atinge inocentes, que atinge pessoas que não têm nada a ver com essa guerra, que não tem nada a ver com os interesses políticos por trás dessa guerra, e, portanto, a única solução é pará-la. É isso que eu diria. Demétrio, quero te ouvir sobre isso, porque claramente o Donald Trump é obcecado com a ideia de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, não é? Obcecado. Te pergunto se você vê na Assembleia Geral da ONU algum movimento real com esse reconhecimento mais intenso, mais volumoso de países europeus, de entenderem que o Estado palestino deve ser legitimado, a solução de 2 estados, portanto, também. Isso por si só já pode criar uma frente diferente de negociações, de debates que possam levar a uma nova situação na região, ainda que no médio prazo? Ou, como disse o coordenador do MSF para mim, direto de Jerusalém, depende de 2 agentes, governo de Israel e governo americano. Ao fim é sobre isso, né? Como é que você entende essa conjuntura e o papel que essa Assembleia Geral da ONU pode eventualmente ter, ainda que limitado? Veja, Aline, essa onda de reconhecimentos do Estado palestino é um ato simbólico e é um ato desesperado. É um ato desesperado de países que são tradicionais aliados de Israel e que assistem a uma tragédia humana indescritível, que, aliás, deve ser descrita pela expressão limpeza étnica e que foi descrita por uma comissão de inquérito da ONU como genocídio. Então, ao reconhecer o Estado palestino, o que esses países fazem é tentar parar a mão do governo israelense de Netanyahu. Mas eles não têm o poder para fazer isso. O único país que tem o poder para fazer isso, porque é o grande aliado de Israel e é o grande fornecedor de armas para Israel, são os Estados Unidos. Entretanto, Donald Trump, que prometeu fazer a paz no Oriente Médio e prometeu também fazer a paz na Ucrânia, não cumpriu nenhuma das 2 promessas, embora se apresente como grande pacificador. No caso do Oriente Médio, ele não apresenta nenhuma solução, se opõe ao reconhecimento do Estado palestino e, no fundo, dá apoio tácito à estratégia do governo israelense de conduzir essa guerra até a limpeza étnica total na faixa de Gaza e a possível anexação da Cisjordânia. O que Donald Trump faz, nesse caso, é viabilizar a guerra permanente de Israel contra os palestinos. No caso da Ucrânia, ele também viabiliza a continuidade da invasão russa ao reduzir o seu apoio militar à Ucrânia. Então, os Estados Unidos, nas 2 grandes guerras regionais que o mundo assiste hoje, são um fator de continuidade e aprofundamento da barbárie.